Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula do nosso curso de teologia. Hoje vamos falar do livro de Eclesiastes. Eu gosto muito desse livro, muito mesmo, porque, e aí é o propósito dessa aula, né? Explorar a mensagem e a teologia desse livro. Vamos analisar a sua autoria, a sua estrutura literária e as contribuições, né, bíblicas à vida cristã. O nome e significado desse livro, Eclesiastes, vem do hebraico, né? E significa o quê? Aquele que convoca uma assembleia ou pregador. Então, o termo, ele sugere um mestre da sabedoria que reflete sobre a vida de suas complexidades. Então, um livro também tradicionalmente dado a Salomão, ele é o autor. Então nós já vimos que Provérbios é um livro de Salomão, agora Eclesiastes, ok? Eu gosto de dizer que Eclesiastes é o livro mais pessimista da Bíblia, e a gente lendo ele você percebe isso, né? O estilo linguístico e a perspectiva do livro sugere uma composição posterior a Salomão, né? Então, a compilação, né, desse livro, né? O estilo literário dele é um livro que pertence à literatura sapiencial e se diferencia do livro de Provérbios por sua abordagem mais reflexiva, mais filosófica, por mais que nesse livro nós temos muito ensino, muita sabedoria, mas ele é mais reflexivo, ele é mais filosófico. Ele vai examinar a vida à luz da morte, da transitoriedade das conquistas humanas. Ele é um livro muito importante, principalmente nesse período pós-moderno. Então nós temos que ler esse livro. Nós vamos ver aqui os temas centrais desse livro. Salomão, o autor, ele discute sobre a efemeridade da vida. Ele vai falar sobre o valor da sabedoria, ele fala da necessidade de temor a Deus, e ele vai usar uma expressão que é muito forte nesse livro, vaidades de vaidades. Então ele vai falar assim, tudo é vaidade. E ele vai enfatizar a transitoriedade e a limitação do entendimento humano. Então esse é um livro que nos faz refletir muito sobre a vida, como que a vida passa, e ela passa rápido. Então, Eclesiastes desafia a ideia de que a vida ela pode ser plenamente compreendida ou controlada, não pode. E qual que é o argumento que o autor traz? Que sem Deus, todas as coisas são sem sentido. É tudo vaidade. E aí ele nos ensina que há esperança na fé e na obediência. Vamos lá, vamos entender melhor as reflexões de Salomão aqui. Vemos Salomão numa busca pelo sentido da vida, e aí o autor ele vai começar assim, olha. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Então, deixa eu pegar uma outra tradução aqui, né? Deixa eu pegar, eu li na Nova Versão Internacional, mas o meu celular aqui eu vou pegar agora, Eclesiastes 1, verso 2, vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada. Então, verso 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então, o que nós temos aqui? Salomão usando a palavra hebraica ebel, que significa algo transitório, efêmero, é como um vapor. A Bíblia vai trabalhar isso ao longo das Escrituras, comparar a nossa vida como algo totalmente passageiro. Então vamos aqui novamente, olha, verso 2, vaidade. Qual que é a palavra que ele está usando aqui? É a palavra ebel. Ela pode ser traduzida, né, no dicionário de Strong como
vapor, fôlego, em vão. Então, a ideia que ele traz aqui é o que a Bíblia vai trabalhar, que a vida é como a neblina, que Tiago vai dizer na sua carta, que logo aparece, logo desaparece. É como uma flor no campo, que você olha para ela, ela está linda, e passa pouco tempo, ela murcha, seca. Então, a vida é passageira. Então, o nosso foco não pode ser nunca apenas nesse mundo. É o que Paulo nos ensina. Se esperamos em Deus, em Cristo, apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Salomão observa aqui? Que todas as coisas parecem se repetir, sem um propósito final perceptível. Então ele vai dizer, o sol nasce e se põe, os rios correm para o mar. E ele vai dizer, a história se repete. O que Eclesiastes enfatiza? Ele enfatiza que a busca pelo significado da vida não pode ser resolvido apenas pela observação da natureza. Ok? Mas é necessário uma perspectiva divina. É necessário uma perspectiva divina. Então, ao olhar para o livro de Eclesiastes, o autor demonstra a limitação da sabedoria humana quando desvinculada de Deus. Então, entenda, o que ele está tentando nos ensinar? Que a verdadeira compreensão da vida vem ao reconhecermos a nossa dependência de Deus. Capítulo 1, vaidade e vaidade. Se a gente for para o capítulo 12, verso 8. Aqui, ó. Capítulo 12, verso 8. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A NVI traduz assim, tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Deixa eu pegar aqui, capítulo 12, verso 8, ó. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então, a ideia de vaidade aqui, que a nova versão internacional traduz, sem sentido, sem sentido. Então, qual que é a argumentação aqui no livro? O livro argumenta que riqueza, prazer, conhecimento por si só não vai satisfazer plenamente a alma humana. Então, um livro muito interessante, por quê? Porque hoje vemos as pessoas em busca de coisas, e se você não prestar atenção, você vai ser levado a essa busca, mas isso não vai trazer sentido à sua vida. Não vai trazer sentido à sua vida. Eu lembro que eu estava sentado e 3 adolescentes sentaram perto de mim e começaram a falar. E uma delas falou, não, a minha vida vai mudar quando eu conseguir comprar um iPhone 16. E aí eu fiquei pensando, quando ela tiver um iPhone 16, ela vai perceber que a vida dela continua sendo do mesmo jeito. Então nós corremos o risco de buscar tantas coisas. As pessoas estão buscando casa, dinheiro, conquista, roupas e tantas coisas. Mas o que Salomão nos ensina? Tudo isso é vaidade. Ah, pastor, então eu não posso ter? Não, não é isso. O que ele está dizendo é, isso não resolve a questão da sua vida. A sua vida se resolve em Deus. Então, o Eclesiastes testou aqui diversas experiências. E aí ele traz para a gente, falando de sabedoria, falando de trabalho, falando de riqueza, falando de prazer. E depois dele experimentar tudo isso, o que ele conclui? Que todas elas é correr atrás do vento. Olha o capítulo 2, verso 11. Ah, se você puder colocar esse versículo aí na porta da sua geladeira. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Então presta atenção, verso 12. Então passei a refletir na sabedoria. Aí olha o que ele fala no verso 11. Esse você precisa colocar aí na porta da sua geladeira. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar,
Por isso que eu li o 12, quem está falando é o rei. Quem é o rei? Salomão. Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Uma frase que eu ouvia muito dos meus pais, você já ouviu muito essa frase: você não vai levar nada disso quando você morrer. A gente não leva nada. A gente não leva nada. E aí você percebe o que Salomão está dizendo. É correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Por isso que no final do livro, a repetição da frase vaidade de vaidades reforça que a única segurança real para o ser humano está em Deus. Fora de Deus é tudo vaidade. Fora de Deus é correr atrás do vento. Qual que é o ensino teológico que percebemos aqui? É que o autor, ele desafia o materialismo ou o hedonismo, que é tão forte nesse tempo, mostrando que nada pode preencher o coração humano. Dinheiro não vai fazer isso. Prazeres não vai fazer isso. Nada pode preencher o coração humano fora da comunhão com Deus. Nada. Gente, nada, 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 nada. E aí ele também nos ensina a busca pelo propósito da nossa vida. E aí ele fala de trabalho, prazer, riqueza. E ele vai dizer que no final isso tudo é insuficiente. Então Salomão descreve sua busca pelo sentido através de realizações. Realizações materiais, intelectuais. E ele vai dizer que toda essa busca falhou. Toda ela. Toda ela. E aí ele destaca que o prazer é passageiro. E o trabalho pode ser frustrante e as riquezas não vão garantir segurança ou uma satisfação duradoura. Ou seja, eu só encontro isso em Deus. Então o autor aqui apresenta uma cosmovisão. O que é cosmovisão? No segundo ano desse seminário teremos a matéria chamada cosmovisão, que é você enxergar a vida da maneira correta. E aí ele vai mostrar que a cosmovisão que valoriza o desfrutar da vida como dádiva de Deus. Ou seja, é uma cosmovisão cristã, mas sem buscar a satisfação final nesses elementos. Então, eu desfruto das dádivas de Deus, desfruto do que Deus está me dando, mas isso não é o final. O final é sempre Deus. Então, entenda que a realização verdadeira, ela vem quando eu vivo para a glória de Deus, e não uma busca desenfreada por sucesso e prazeres. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. E aí, quando nós chegamos no final deste livro, capítulo 12, nós temos a mensagem final de Eclesiastes. É um chamado à reverência de Deus. Capítulo 12, verso 13, a mensagem final, ó. Penúltimo versículo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então, qual que é a conclusão? A mensagem final de Eclesiastes, a mensagem final de Salomão aqui é um chamado à reverência de Deus. Teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, ele reconhece que a justiça plena, ela não acontece nesta vida, mas Deus trará todas as obras a juízo. Verso 14, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, o temor do Senhor é o começo da sabedoria. E a obediência a Ele traz sentido à vida, independentemente das circunstâncias. Então, eu aprendo aqui que a vida só tem significado quando ela é vivida à luz da eternidade e do relacionamento com Deus. Quando eu olho para o livro de Eclesiastes, eu sou levado a pensar ainda mais na eternidade. Então, Eclesiastes antecipa a necessidade de um julgamento final onde Deus vai corrigir, irmãos,
todas as injustiças e dará sentido definitivo à existência humana. Então, o Eclesiastes, essa mensagem, ela aponta para essa revelação futura em Cristo, aonde a verdadeira esperança de redenção e ressurreição. Ou seja, Eclesiastes está nos mostrando, não há nada que você possa fazer que resolva esse vazio dentro do homem. Dinheiro não vai resolver, fama não vai resolver, conhecimento não vai resolver. Então a gente vê aqui a limitação da compreensão humana e nos lembra da importância de confiar na revelação divina. Então o livro de Eclesiastes fala dessa transitoriedade da vida. E ele aponta para a eternidade. E a eternidade, ela é sim a resposta para as frustrações da vida terrena. Então nós temos um homem, que é Salomão, o homem mais sábio, mas ele tem essa frustração. Por isso que eu falei que Eclesiastes é um livro assim que faz a gente pensar, né? Que faz a gente refletir. É um livro pessimista, porque é um homem que experimentou de tudo, aí olha para trás e diz assim, é tudo vaidade. Então, se eu não tiver uma visão transcendente, a existência permanece um mistério sem solução. Então, se você esperar de Deus, de Cristo, só nessa vida, você vai ser o mais miserável de todos os homens. Eclesiastes nos chama a olhar não só para essa vida, mas olhar também para a eternidade. Então, Eclesiastes ensina que a vida debaixo do sol, sem Deus, ela é totalmente vazia. Totalmente. Então, a busca por colocar sentido na vida, na riqueza, no prazer, no conhecimento, isso falha. Falha. Então, ele nos ensina que temer a Deus e obedecer seus mandamentos, esta é a chave da sabedoria divina, é a sabedoria verdadeira, a sabedoria que todo ser humano deveria viver. E a esperança final está no juízo de Deus e na vida eterna. Então, durante a semana, vai lendo o livro de Eclesiastes, aplique esse ensino na sua vida. Será que você, em alguma área da sua vida, que você está trabalhando tanto, desgastando tanto, você está apenas correndo atrás do vento? E amanhã você vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, eu dediquei tanto tempo para nada. Essa é a visão que Eclesiastes traz para mim e para você. Então, eu quero abençoar a sua vida. Terminamos mais um livro. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos para o próximo livro de Salomão, Cântico dos Cânticos, e terminar essa parte dos livros poéticos da Bíblia. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus permitir.